além do depoimento do Dr. Dimas Covas, trouxe a esta comissão parlamentar de inquérito documentos que comprovam que o Instituto Butantan fez várias propostas de fornecimento da Coronavac ao Ministério da Saúde. Uma delas para a entrega de 60 milhões de doses já em dezembro de 2020. Outra delas previa o recebimento de 100 milhões até maio de 2021. Por que o Ministério da Saúde resistiu tanto à compra da Coronavac? Senhor senador, eu gostaria de destacar, como parte da resposta, uma matéria publicada no Estadão em 22 de julho de 2020, esclarecendo para a população brasileira que a fase 3 de estudos clínicos de desenvolvimento de imunizantes, ela também é considerada um cemitério de vacinas. Isso cabe para destacar que o desenvolvimento da vacina, ele gera muitas incertezas. Então, este é um aspecto que permeou a negociação com todas as vacinas. O senhor pode repetir? A fase 3 de estudos clínicos de desenvolvimento de vacinas, certo, ela também é considerada como cemitério de vacinas, porque pode haver um insucesso no desenvolvimento da vacina. Então, o acompanhamento constante dos estudos clínicos de dados do desenvolvimento ocorria por parte do Ministério, justamente pela incerteza que essa fase pode vir a causar, porque a vacina, no seu desenvolvimento, na fase 3, ela pode não lograr êxito e não ser aprovada. Essa é uma primeira ideia. A segunda ideia, com relação à aquisição das doses, a Lei 6.360, ela não permite a aquisição de medicamentos sem que haja aprovação pela Anvisa. Então, houve a necessidade de adequação do marco legal, além dessa necessidade de acompanhamento do desenvolvimento, que se materializou pela medida provisória 1126, editada em 6 de janeiro de 2021. Ato contínuo, foi celebrado o contrato com o Butantan, já no dia 7, um contrato de cerca de 2,5 bilhões de reais, que o senhor sabe que a gente não pode celebrar um contrato desse com parecer jurídico e com todas as suas cláusulas em apenas 24 horas. Ele já vinha sendo discutido desde dezembro. É importante destacar. E também nós informamos em diversas reuniões com o pessoal do Butantan que nós não poderíamos utilizar a mesma ferramenta que era a encomenda tecnológica que ocorreu com a Fiocruz e a AstraZeneca, porque, no caso da Fiocruz e a AstraZeneca, a encomenda tecnológica ela se presta para que se desenvolva uma solução inédita para um problema, que era o caso da vacina da AstraZeneca, uma vacina de vetor viral não replicante ou também adenovírus, que é outra denominação. E essa vacina estava em desenvolvimento. No caso do Butantan, era uma vacina de vírus inativado, uma tecnologia que o próprio senhor Dimas Covas, doutor Dimas Covas, nos informou que é uma tecnologia que ele já domina, é a tecnologia de produção da vacina contra a influenza que o Instituto Butantan produz. Então, não caberia a encomenda tecnológica para a vacina que o Butantan desenvolveu em parceria com a Sinovac. Então, só para simplificar a resposta, resistiu porque não caberia a encomenda naquele momento? Não foi questão de resistência, não havia uma aderência legal para fazer encomenda tecnológica. E por que demorou tanto o processo? O senhor me permite apresentar apenas uma imagem, senhor presidente? Eu quero, se Vossa Senhoria puder apresentar uma cronologia de como o processo se deu, eu agradeceria muito. Perfeitamente, senador. É só o desenho do Butantan.
Senhor presidente, eu tenho uma via disso aí que eu posso distribuir, se o senhor permitir. Por favor. Por favor. Envia duas aqui para o... Para o senhor e para o senhor relator. Obrigado, presidente. Pode projetar, por favor. Senador, conforme... Pode distribuir para os senhores senadores. Conforme a gente identifica ali, nós temos duas linhas. A linha do Ministério da Saúde abaixo e a linha do Butantan acima. Então, a vacina ela passa no seu desenvolvimento e no registro pela fase pré-clínica, pelos estudos. Esse pré-clínico, ele tem a parte laboratorial e depois em cobaias. Depois, as fases 2 e 3, no caso do Butantan, que ocorreram na China, de estudos clínicos, essa já com humanos voluntários. A fase 3, que ocorreu em outros países e no Brasil. E depois, a necessidade de aprovação na Anvisa. No Ministério da Saúde, como eu relatei, nós fazíamos a prospecção da vacina, depois, discussões técnicas e logísticas. À medida que elas iam se aprofundando, iniciavam-se as discussões jurídicas para a aquisição e depois precisamos da adequação da legislação. Então, com a medida provisória 1026, nós conseguimos adequar a legislação para a aquisição da vacina e no dia 7 ela já foi adquirida. O ofício que o senhor falou foi lá... Me empresta uma via também? Cadê? Tem aqui? O ofício que o senhor citou, de 60 milhões, eram vacinas inicialmente importadas da China. Depois, o Butantan nos informou, em setembro, que, em parceria com a Sinovac, ele iria produzir no Brasil. E ele nos fez a proposta, em outubro, de 100 milhões de doses. Então, eu já falei também para o senhor... Precisamente, por que o contrato de compra não foi firmado já em outubro de 2020? Senador, como eu relatei ao senhor, ele não havia concluído a fase 3 de estudos clínicos, então não era uma vacina pronta ainda. Então, ele prosseguiu na fase 3, o senhor vê que ela vai ali até final de dezembro, início de janeiro, porque ele só apresentou na Anvisa todo o material necessário para solicitar o pedido de uso emergencial no dia 8 de janeiro. Embora houvesse uma previsão de entrega desse material para o registro no dia 15 de dezembro, que foi adiada para 23 de dezembro e, posteriormente, foi efetivada no dia 8, ainda com documentação incompleta, que foi entregue no dia 14, ainda faltando alguma coisa, e a vacina recebeu a aprovação para uso emergencial da Anvisa somente no dia 17, a partir desse momento que nós pudemos iniciar a imunização da população com essa vacina. Então, exatamente qual foi a pendência que só foi resolvida em janeiro? Foram duas, senhor senador. O desenvolvimento da fase 3 de estudos clínicos, a aprovação da Anvisa e o marco legal. O senhor vê que o marco legal ele ocorreu ainda antes do pedido de aprovação na Anvisa. E como é que o contrato foi assinado apenas em 7 de janeiro de 21? Ele foi assinado um dia depois da edição da medida provisória 1026, que autorizava a aquisição de medicamentos, no caso, vacinas contra a Covid, ainda sem autorização para uso emergencial ou mesmo registro na Anvisa. O doutor Dimas Covas afirmou que o Butantan já tinha, no início de dezembro de 2020, cerca de 6 milhões de doses da Coronavac em estoque, aproximadamente mais 4 milhões em processamento. O Ministério da Saúde não tinha conhecimento disso? Tinha, sim, senhor, mas ele não havia concluído a fase 3 de estudos clínicos. Então, esse imunizante não estava disponível para ser distribuído para a população brasileira e iniciar a imunização da população.